Olá, está no ar mais um Saúde em Destaque. No programa de hoje nós vamos falar sobre um problema que atinge em torno de 15% da população adulta brasileira. Com a vida cada vez mais agitada, muitas pessoas descuidam da alimentação, o que pode gerar muitos problemas de saúde, entre eles o refluxo. Para sabermos mais sobre as causas, o tratamento e a prevenção, nós vamos conversar agora com o médico cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista Silvio Faiber Filho. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É um prazer enorme, Gutierrez, poder estar conversando com vocês aqui. Doutor, para a gente poder começar a entender como e por que acontece o refluxo. Vamos lá, Gutierrez. Como tu mesmo falou, o refluxo é uma doença extremamente comum, extremamente prevalente no consultório do dia a dia. A gente estimativa aí que cerca de 30 milhões de brasileiros têm doença de refluxo e habitualmente é uma doença que o paciente nem sabe que tem. Então, a doença do refluxo é um problema, como eu falei, extremamente comum, que tem diversos tipos de sintomas. Então, a gente tem muito paciente que tem sintoma determinado que nem sonha que aquilo poderia ser do refluxo, como, por exemplo, uma tosse crônica. Tem paciente que tem tosse crônica, que acha que tem algum problema pulmonar, que vai várias vezes ao pneumologista, sem descobrir a causa, sem resolver, vai ver da própria doença do refluxo. Então, a doença do refluxo, ela acontece por um defeito numa musculatura na entrada do estômago. Então, nós temos um músculo na entrada do estômago que funciona como uma válvula, um esfíncter. Esse músculo, quando a comida chega até o músculo relaxa, a comida passa, o músculo fecha, não deixando o conteúdo do estômago ascender para o esôfago. Quando eu tenho um defeito nesse músculo, onde ele não tem o poder de fechar imediatamente depois que a comida passa, ou seja, a comida passa e ele continua relaxado, o conteúdo do estômago fica subindo para o esôfago e isso pode gerar alguns sintomas. Então, eu tenho desde paciente que tem a doença do refluxo e é completamente assintomático, ele nem sabe que tem porque ele não tem sintoma, como eu tenho aquele paciente que cursa ou com azia, ou com arroto, ou com soluço, outros com dor no peito, tem paciente que reclama muito de uma bucha no peito, que fica subindo e descendo, outros pacientes reclamam que tem uma secreção na garganta que não sai, que tem que ficar tendo pigarro para poder melhorar. Tudo isso é sintoma de doença de refluxo. Os sintomas são os mais diversos, a gente pode relacionar, inclusive, o senhor inclusive citou a azia, aquela queimação que as pessoas sentem. Gutierrez, os sintomas são os mais diversos, como tu mesmo falou. A doença é a mesma, provocada pelo mesmo problema, ou seja, um músculo que perdeu o poder de contrair logo após a passagem da comida, porém, o paciente que vai ter azia ou o paciente que vai ter pigarro ou tosse crônica, não tem como a gente saber. Então, os sintomas podem ser completamente diferentes, mas o problema é o mesmo. E o tratamento desses pacientes acaba sendo diferente. O senhor falou que o refluxo, na verdade, é um problema mecânico, né, do aparelho digestivo. Sem dúvida. Mas as causas aí entram diversos fatores que podem estar causando o refluxo. Vamos lá. A gente pode citar ali que os hábitos alimentares é um desses fatores? Vamos lá. O hábito alimentar, ele influencia para ter mais sintomas. Então, assim, vamos fazer uma suposição. Eu sei que o meu paciente tem doença de refluxo, eu identifiquei que esse músculo está frouxo através de exames e isso gera um determinado sintoma. Se esse paciente passa a comer de uma forma errada, ele começa a ganhar peso, ele aumenta a pressão no abdômen e como eu tenho um músculo frouxo aqui em cima, ao aumentar a pressão embaixo, vai refluir mais e vai ter mais sintoma. Um exemplo clássico disso são as mulheres durante a gravidez. Eu ouço muito paciente reclamar assim, Silvio, eu passei a ter refluxo na minha gravidez. Não, essa paciente já tinha doença de refluxo, ela já tinha uma musculatura mais frouxa, que com a gravidez, com o ganho de peso, com a alteração hormonal, esse músculo não conseguiu conter essa pressão que aumentou e acabou piorando muito o sintoma. E o agravante da mulher grávida é que o remédio que resolve ela não pode tomar por causa da gravidez, que pode trazer algum problema para o bebê. Então, o dia a dia nosso, essa queixa é extremamente comum. Mas os hábitos alimentares, existem alguns alimentos que podem piorar o refluxo também, doutor?
Existem alguns alimentos que fazem esse músculo ficar ainda mais frouxo. Então, o paciente acha que ele tem que evitar determinado alimento porque esse alimento agride o estômago. Não. Esse alimento, no caso, na doença do refluxo, ele faz o músculo ficar ainda mais frouxo, por mais tempo, e por causa disso ele vai ter mais sintoma. Exemplo de gordura e fritura, de chocolate, da própria Coca-Cola. Então, esses alimentos fazem o músculo ficar mais frouxo e, consequentemente, o paciente vai ter mais sintomas sendo ingerido. Doutor, e quais são os prejuízos que o refluxo causa para o paciente a longo prazo, tanto no sistema digestivo como um todo, né? E até em outros sistemas, como, por exemplo, o respiratório, inclusive? Vamos lá. Gutierrez, assim, a gente divide os sintomas da doença de refluxo em sintomas típicos e sintomas atípicos. Os sintomas típicos são aqueles que são sintomas provocados pelo próprio aparelho digestivo, como no caso a azia, que é o sintoma mais comum, que é sem dúvida a maior queixa do consultório é a azia. Quando o paciente tem sintoma fora do aparelho digestivo, como por exemplo tosse crônica, a tosse crônica é considerada um sintoma atípico porque não é do aparelho digestivo, é do aparelho respiratório. Então assim, eu não vou ter uma doença grave, mais séria no aparelho respiratório por causa do refluxo. Uma coisa que eu vejo que normalmente acontece aí desse sintoma respiratório, por exemplo, é o paciente ter pneumonia de repetição por causa do excesso do conteúdo do estômago que acaba atingindo o pulmão. Isso sim pode ser grave. Mas assim, é muito comum eu ouvir o paciente chegar no meu consultório e dizer que está vindo aqui para tratar porque está com medo de ter câncer. Então assim, existe uma correlação da doença do refluxo com o tumor, sem dúvida, mas a relação é muito restrita. Vou te dar um exemplo. A gente está falando em mais ou menos 15% da população brasileira que tem doença de refluxo. Desses pacientes, mais ou menos 12% fazem uma alteração onde o organismo tenta criar uma barreira para proteger o esôfago. Então, o tecido do estômago, ele inconscientemente começa a crescer no esôfago, porque o tecido do estômago está preparado para receber ácido, o do esôfago não. Então, quando esse tecido sobe, o paciente tem menos sintoma. Só que esse tecido tem um potencial pequeno de malignizar. Isso acontece em mais ou menos 12% dos pacientes que têm doença de refluxo. E quem tem esse tecido, conhecido como metaplasia, cerca de 1 a 2% maligniza. Então, nós estamos falando de 1%, de 12%, de 15%. Então, é uma incidência extremamente pequena. E sem contar que quando eu faço uma endoscopia, que é o exame básico, e eu identifico essa metaplasia, eu consigo resolver o problema antes de ele se tornar um tumor. Então, se eu faço prevenção, eu não vou ter tumor de esôfago provocado pelo refluxo. Aí que está a importância de, tendo esses sintomas, o paciente logo procurar um especialista, um médico, né? Muitas vezes as pessoas elas negligenciam, é só uma azia, só uma tosse, acabam não procurando um médico. É procurar o médico com sintoma e fazer a prevenção de acordo com a idade, independente de ter sintoma. Da idade, de uma história familiar. Eu tive um familiar de primeiro grau que teve um tumor de esôfago. Esse paciente tem que fazer endoscopia para ver o que está acontecendo. Claro, eu não vou fazer endoscopia em criança por causa disso, mas se é um adulto, endoscopia, ver o estômago e ter certeza que está tudo bem. Doutor, feito o diagnóstico do refluxo, né? Quais são os tratamentos que o senhor indica para esse problema? Vamos lá, Gutierrez. Então, o paciente chega no meu consultório com uma queixa determinada, eu avaliei uma anamnese detalhada, eu sei o que está acontecendo, eu sei qual é o sintoma e eu suspeito da doença do refluxo nessa conversa. A gente faz o exame básico, que é uma endoscopia. 50% dos pacientes que têm doença de refluxo têm endoscopia normal. Então, eu faço o exame e eu não acho em 50% dos pacientes. Esse paciente, eu tenho exames específicos para identificar. Então, exames que identificam doença de refluxo são exames mais específicos para o refluxo. Aquele paciente que eu fiz o diagnóstico na endoscopia, ou mesmo que eu tive que fazer outros exames, e que eu cheguei num diagnóstico, isso requer um tratamento. O tratamento da doença do refluxo, inicialmente, é sempre clínico. É sempre um tratamento que associa um medicamento específico com a mudança de alguns hábitos alimentares e com a mudança de alguns hábitos do dia a dia. Feito isso, a gente faz habitualmente um tratamento inicial de 8 semanas.
esse paciente retorna em 8 semanas e eu avalio. Como está o sintoma? Ah, o sintoma aliviou, mas não melhorou 100%. Eu preciso de mais remédio, muitas vezes até de remédio com uma dose mais alta. Atingir a melhora. Então, esse meu paciente está ótimo, aquela queixa que fez ele vir até mim acabou, eu consegui deixar ele 100% bem. O paciente, nesse momento, me pergunta sempre a mesma coisa. Eu estou curado? Então, assim, a doença de refluxo é uma doença crônica. O que eu quero é deixar meu paciente sem sintoma, fazendo com que ele melhore a qualidade de vida dele. Então, o objetivo do tratamento da doença de refluxo é dar qualidade de vida. Eu não estou pensando em tratar refluxo por algum outro motivo. É dar qualidade de vida, porque o sintoma acaba tirando a qualidade de vida do paciente. Então, eu tratei, eu deixei ele ótimo. A partir desse momento, eu vou tentar manter os cuidados, de acordo com o que ele vai conseguir fazer, e vou tirar o remédio. Tirei o remédio. A grande pergunta é, quanto tempo o meu paciente vai conseguir ficar bem sem remédio? Porque eu sei que eu tenho um músculo que está frouxo, e esse músculo não vai voltar ao normal. O remédio ajuda a fazer o estômago produzir menos ácido, o remédio ajuda a melhorar o tônus desse músculo, fazendo com que o ácido não suba. Então, teoricamente, se eu parar o remédio, o sintoma volta. Eu parei o remédio. Se esse paciente ficou bastante tempo bem, eu só vou dar remédio de novo para ele o dia que voltar. O que eu considero bastante tempo bem? 8 meses, 10 meses, 1 ano. O paciente ficou esse período todo super bem, sem sintoma. Ah, voltou o sintoma? Ele vai voltar aqui. Eu até brinco com meus pacientes, quando atinge esse ponto, eu digo, olha, eu não vou marcar retorno, tu vais voltar o dia que voltar o sintoma. Ah, mas doutor Silvio, pode ser daqui a 1 ano? Pode ser daqui a 1 ano, tudo bem, não tem problema. Então, se o paciente ficou bastante tempo bem, eu trato novamente. Ah, então pode ser que eu precise tomar esse remédio uma vez por ano? Eu não vejo problema nenhum nisso. Nenhum problema. Esse remédio vai trazer algum problema para mim eu tomando uma vez por ano? Nenhum. Nenhum. Então, eu consegui deixar o meu paciente assintomático, atingir meu objetivo e vou manter ele assim. Se os sintomas voltam muito mais rápido do que esse período, por exemplo, aí o senhor indica até uma cirurgia? Vamos lá. Então, assim, agora vamos tentar avaliar o paciente que melhorou, que eu parei o remédio e o sintoma voltou imediatamente. O que eu considero imediatamente? Até uma semana. Então, até uma semaninha eu tolero. Então, parei o remédio, 2 dias depois comecei a ter azia tudo novamente. Esse paciente, eu tento um novo ciclo de remédio. E normalmente eu faço esse novo ciclo de remédio de mais 8 semanas e acontece a mesma coisa. Eu paro o remédio e volto imediatamente. O paciente enxerga que ele é um dependente do remédio e ele chega à conclusão que ele não consegue ficar bem sem tomar o remédio. Então, esse paciente é o candidato a fazer um tratamento definitivo. Então, o tratamento definitivo da doença do refluxo até 8, 9 meses atrás no Brasil era uma cirurgia. Uma cirurgia simples, uma cirurgia de 30 minutos, por videolaparoscopia, ou seja, sem precisar abrir, só com furinhos, que requer um dia de internação e uma anestesia geral. Há cerca de 9 meses atrás chegou ao país um novo tratamento que eu consigo fazer por endoscopia. Então, numa endoscopia, que o paciente normalmente já fez várias, em uma única endoscopia eu consigo aplicar no músculo radiofrequência, então eu estimulo eletricamente o músculo, e eu faço esse músculo hipertrofiar, esse músculo cresce, engrossa e passa a conter o conteúdo do estômago. Então eu tenho com esse tratamento o mesmo resultado da cirurgia sem precisar operar. Então é feito aqui na clínica mesmo, sem necessidade de anestesia geral, sem necessidade de internação, sem pós-operatório. Então assim, um resultado realmente extremamente eficaz. Claro, existe o paciente que dá para fazer e existe o paciente que não dá para fazer. Tem pacientes que têm uma anatomia do estômago tão alterada e esse paciente não dá para fazer o tratamento por endoscopia. Claro, cada caso é um caso e precisa ser bem avaliado, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, para que quem esteja nos assistindo aí possa evitar todo esse transtorno e queira mesmo partir para a prevenção, que é sempre o melhor no remédio, né, doutor? Quais são as indicações que o senhor dá para essa pessoa? Eu sugiro que o paciente procure seu médico de confiança, consulte com um bom profissional da área do aparelho digestivo. Esse profissional vai avaliar corretamente quais são os exames necessários,
A endoscopia, que já foi um vilão no passado, que era um exame difícil, etc. Hoje em dia é um exame extremamente tranquilo, às custas da tecnologia e de novos medicamentos para sedação. Então, os nossos pacientes hoje, eles vêm fazer endoscopia e eles vão trabalhar na mesma manhã. Então, não existe aquela coisa de fazer um exame desconfortável, que sentiu alguma coisa, e muito menos aquele paciente que o sedativo fazia ele dormir o dia inteiro e ele não conseguia trabalhar naquele dia. Então, hoje, com a vida que a gente tem, com a correria, com o trabalho, é um exame extremamente confortável. Óbvio que o paciente vem, ele vai fazer um sedativo, a endoscopia é um exame de 2 a 3 minutos, extremamente rápido. Ele precisa de um acompanhante para ir embora, porque ele foi sedado, ele vai dormir aí 15, 20 minutos, mas na mesma manhã, cerca de 1 hora depois do exame, ele está 100% bem, na sua atividade profissional tranquilamente. Está certo, doutor. Agradeço novamente a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo do programa chegou ao fim. Gutiérrez, é um prazer enorme poder contribuir, estou sempre à disposição para esclarecimento. E o Saúde em Destaque fica por aqui. Nós voltamos em breve com novos assuntos. Até lá!